Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores, do portal da Câmara de Vereadores, e também através aí das TVs a cabo, né? Também das empresas de TV a cabo. E nós estamos recebendo hoje, com muito carinho aqui no plenário da Câmara, o padre Marcelo Martendal, ele que é pároco da Catedral São Paulo Apóstolo. Sempre é um prazer recebê-lo aqui para trocar ideia, bater um papo. Padre Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcão. Satisfação podermos estar aqui na TV Legislativa, podermos agora juntos conversarmos e dialogar. Passamos momentos difíceis no dia 23 de janeiro de 2025, quando a gente acompanhou ali aquele grave incidente, né, aquele incêndio ali nas lojas que fazem parte ali do complexo da Catedral São Paulo Apóstolo. E 1 ano e 1 mês depois, Padre Marcelo, vocês acabaram conseguindo entregar novamente as lojas e todo um trabalho que foi realizado, né? É um momento de muito desafio, né? Foi um momento de muito desafio e que foi vencido, Padre Marcelo. Isso, então, como você bem colocava, completados agora 1 ano e 1 mês, 23 de janeiro de 2025, estávamos dentro do contexto do grande ano santo de toda a igreja, aqui como Blumenau também celebrando o nosso jubileu de prata, mas dentro desse contexto a gente teve esse ocorrido do incêndio, que, querendo ou não, mexeu com toda a vivência do nosso ano de 2025. Um momento de grande desafio. Felizmente, como sempre frisamos, não houve perdas humanas naquele dia, nem seja no aspecto da ação social, que era toda a parte superior, nem nos lojistas, mas muitas perdas, desde o prédio propriamente dito, todo o espaço da ação social e as perdas que foram também dos lojistas. E ao longo do ano passado, depois então, diante daquele fato, toda a questão de estruturação, como agora reerguer, poder voltar a esta realidade. E agora quem passa aqui pelo centro, então percebe o prédio reconstruído, está com alguns acabamentos sendo feitos ainda, mas tivemos agora então ontem o retorno da ação social, já na parte superior, que é esse trabalho caritativo feito pela Paróquia São Paulo Apóstolo, e também os lojistas naturalmente desejando voltar aos seus espaços, tendo presente agora recentemente liberações, firmando nos próximos dias os contratos com a paróquia para que eles possam entrar nos seus espaços, fazerem a estruturação também das suas lojas e posteriormente estarem abrindo. Então, estamos nesse tempo de recomeço agora com alegria. Eu não gosto muito de falar de coisa ruim, mas como o Padre Marcelo foi impactado como um ser humano, não como coordenador, como pároco da catedral, mas foi impactado por aquele incêndio e o senhor acompanhou de perto, bem de perto, tudo que estava acontecendo. Como ser humano, como é que o senhor foi impactado por aquele incêndio, Padre Marcelo? Impactou naturalmente grandemente, como dizia, ano passado foi envolto de toda essa situação, então né, daquilo que a gente tinha perspectivas para a vivência do ano, uma mudança estratégica de ter que unir aquilo que já tínhamos previsto com aquilo que foi acontecendo, né? Ao mesmo tempo, a necessidade de poder com sabedoria, vamos assim dizer, e pedir a Deus que pudesse dar sabedoria, saúde, pudesse colocar pessoas ao lado, tendo presente que não havia necessidade simplesmente de se lamentar, apesar de que a gente se lamentava, mas que temos que olhar para frente e colocava desde o início, não, a ideia é podermos reconstruir esse espaço, né? E aqui foi então, felizmente a paróquia tinha o seguro predial, que pôde então dar-nos o suporte para a gente poder ter também parte para fazer essa reconstrução aqui, mas buscando as forças e a cooperação para que a gente não ficasse apenas estagnado naquela situação e temos que reerguer isso aqui, temos que voltar para a rotina, e a vida da paróquia foi acontecendo dentro dessa situação. Agora, mexeu, sim, mas ao mesmo tempo amparado também por Deus e por esses que Ele foi colocando no caminho com a força de poder prosseguir. E o senhor fez questão de acompanhar tudo para e passo, né? Eu estive visitando algumas vezes e ali a reconstrução e tal, e até algumas vezes acompanhando o senhor lá de capacete na obra, acompanhando bem de perto tudo que foi refeito, não é? Sim, como pároco, a gente tem essa responsabilidade em todos os aspectos, pastoralmente, mas como pároco respondendo nesse aspecto também da paróquia administrativamente.
E sim, acompanhei desde o início toda a parte que foi das tramitações, nos encaminhamentos todos que tinham que ser feitos, bem como o andamento dos projetos e da obra. Então, essa presença, podendo acompanhar e estar junto ali com a comunidade. Ô, Padre Marcelo, e foi modificado o projeto? Vocês mantiveram o mesmo projeto? Como é que ficou essa parte arquitetônica ali das lojas? Sim, naquilo que tínhamos como estrutura, antes, então toda a parte do térreo que compreende a Rua 15, que eram as lojas, permanece um espaço das lojas, e a parte superior, que é de propriedade da paróquia, segue sendo usada a paróquia. Antes, em cima tinha ação social e depósitos de lojas inferiores. Em cima da madeira? Sim. E agora? Tanto hoje é tudo alvenaria, então, certo. né? Mudou toda essa parte de madeira. E em cima, como dizia, hoje, então, quem chega lá no novo espaço já encontra o espaço da ação social e também a secretaria da catedral veio para esse novo espaço. Então, otimizamos também aquela ocupação desse espaço aqui. Temos toda a parte da ação social que compreende bazar, a parte delas que é do estoque, da costura, o atendimento para as famílias que recebem alimentos e doações, e a parte da secretaria paroquial que está ali em cima também. O que mudou, quer dizer, embaixo boa parte já era com alvenaria, mas em cima era tudo madeira. Então a gente sabe que foi uma das coisas que propagou também o incêndio. Começou numa das lojas, né, numa fiação de uma das lojas, mas como o entrepiso era tudo madeira, o teto era tudo madeira, então, e com tudo aquele material que tinha... E calor, aquele dia estava muito calor. Era um dia muito quente, né, naquele janeiro. E hoje, então, praticamente é tudo a alvenaria, né? Então, nesse aspecto mudou. Como vimos, não tem mais aquele telhado que tinha, agora também um acesso do próprio pátio para um terraço que criou em direção da Rua 15. E então ressurge das cinzas, né? Esse espaço novo, moderno, a gente percebe moderno, uma estrutura toda moderna, a parte elétrica, a parte hidráulica, tudo refeito novamente, né? Isso. Então, aquele momento trágico, mas depois a gente pode olhar que agora temos uma estrutura com certeza muito melhor, né? Com melhor condições, com uma estrutura moderna, acessível, e aqui já pensado também nesses aspectos, que antes a questão de mobilidade, acessibilidade. Então, quem chega na parte lá, então, esse acesso todo da parte da paróquia, secretaria ou ação social, tem aquela escadaria que já tinha antigamente, mas agora tem uma rampa para quem precisa também desse acesso também. Então, e toda essa estrutura novamente feita. Então, desde paredes até toda essa parte elétrica, enfim, é tudo novo, né? Ô, Padre Marcelo, ali funcionava a ação social da Catedral São Paulo Apóstolo. Qual é o trabalho real da ação social e como eles vão se reestruturar ali novamente? Sim. Então, esse é um trabalho de senhoras, né? Há mais de 60 anos, são mulheres que tocam todo esse trabalho, nesse momento, sob a presidência da Tina, né? Mas são mais de 50 voluntárias que fazem todo esse serviço. E é um serviço voltado totalmente à caridade. O que funciona ali? Então, ontem teve essa reabertura do bazar. O bazar são com doações que as pessoas mesmo fazem das roupas, que doam para ação social, esse material é vendido, e para que se destina aquilo que elas vendem ali? Para a compra de alimentos para cestas básicas. Então, para ter uma ideia, mensalmente 200 famílias, aqui de Blumenau, da região até do entorno, aqui da região central, que são assistidas pela ação social. E esses alimentos vêm a partir desta venda que é feita no bazar. Ao mesmo tempo, também tem a doação, como já dizia, dos alimentos, tem também a doação de roupas, que também é feita, também faz uma parte ali. E no serviço que elas têm, então, toda essa parte do bazar, quando chega todo o material, tem o serviço todas delas de separar, organizar, tem uma parte de costura, elas costuram ali também, né? E esse serviço das doações. Certo. E o bazar já vai passar a funcionar, Padre Marcelo? Como é que o bazar já está funcionando. Porque o bazar é muito importante ali para a ação social, né? Porque entra recursos, né? Sim. Como dizia, a renda delas, exceto aquelas doações que as pessoas possam fazer diretamente de alimentos ou também doações financeiras, e fica aqui essa oportunidade, quem puder pode estar ajudando também, mas se não, para elas comprarem os alimentos, é a partir da venda do bazar. E o bazar já está funcionando, a partir desse momento que você vai me ouvindo, até o horário foi ampliado agora nessa nova estrutura, então agora o bazar funciona de segunda a sexta, das 9 às 17, inclusive sem fechar para o almoço. Então, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, o bazar está funcionando. Isso, agora num espaço ampliado, num espaço melhorado, né? Está aí à disposição de toda a comunidade, e toda a comunidade
pode ir lá usufruir do bazar que está sempre à disposição. Isso mesmo. Né? Conhecer esse novo espaço, né? Porque com certeza depois de tudo aquilo que a gente viu de destruição, é bom a gente poder visualizar a nova realidade que se encontra. Mas também esse aspecto mesmo da ajuda, de poder ajudar tantas pessoas que também têm necessidade e saber que ali é esse espaço concreto dessa colaboração. O Padre Marcelo é pároco da Catedral São Paulo Apóstolo e tem aí todo o gerenciamento da Catedral e também dos serviços, das ações que é feito pela própria igreja. E além da ação social, existem todas as pastorais ali que o senhor acaba coordenando também. Né? Existe todo um trabalho que é desenvolvido pelas pastorais, inclusive no Porta Aberta. Quais são esses trabalhos que vocês colocam à disposição da comunidade, Padre Marcelo? Isso. Então, a vida da paróquia, sempre temos toda a parte sacramental, a celebração da Santa Missa que marca muito, né? Mas toda a vida da paróquia é feita nesse cuidado pastoral. E a pastoral vem da raiz do pastor, quer dizer, é o zelo, é o cuidado, e são as várias expressões. Desde os cuidados com família, por exemplo, desde os cuidados com os jovens, todo o serviço que vão acontecendo, toda a formação da catequese que ali acontece, e dentre esses outros serviços que tem de assistência. Então a gente tem, por exemplo, clube de mães, também são senhoras que estão lá fazendo o seu trabalho, que ajuda a vida da comunidade. Todo esse trabalho da ação social, que é uma entidade que nós temos da paróquia. Dentro dos projetos sociais ainda, então tem um projeto de fraldas geriátricas. Tem muitas famílias que são assistidas por um trabalho que é feito ali no espaço da paróquia São Paulo Apóstolo. Tem as pessoas que coordenam, um trabalho voluntário também, que também depende de doações para ter o material para eles produzirem ali e que ajuda, então, pessoas idosas que têm essa necessidade também. Exatamente, e é um trabalho fantástico, porque tem muitas, e principalmente também as pessoas idosas que não têm recursos, né, e precisam se utilizar de fraldas, né, até para dar uma melhor qualidade para esses idosos, né, e essas fraldas são fabricadas ali mesmo, né? Fabricadas ali mesmo. Então, eles pegam o material, é comprado, e depois ali eles têm a máquina que prepara cada uma dessas fraldas. E todo mundo que precisa sabe, ao mesmo tempo sabe o valor que é adquirir uma fralda, e então também essas famílias que são cadastradas têm os critérios que são observados naturalmente para poder ajudar quem verdadeiramente precisa, mas mensalmente recebe um número X de fraldas para poder dar aquele cuidado a essas pessoas que têm essa necessidade. Então esse é um dos trabalhos sociais que nós temos. Além que você colocava no Porta Aberta, e aqui historicamente, quem conhece a paróquia São Paulo Apóstolo, todo esse trabalho de acolhimento, de assistência, e existe uma pastoral na igreja que é a pastoral da sobriedade, por exemplo, para acompanhar aquelas pessoas que têm dependências, muitas vezes, seja do álcool, ou outras dependências químicas, outras situações também. Então, desde grupos que têm depois de autoajuda, que também são realizados, mas tem também um acompanhamento psicológico, tem a psicóloga que tem os dias de atendimento num espaço ali que é também da ação social, no sentido do trabalho social, quero dizer, mas esse trabalho que fica dentro do espaço do Salão Porta Aberta. E tudo isso fica à disposição da nossa comunidade e precisa do apoio da comunidade também, né? Isso é a favor da comunidade e ao mesmo tempo depende sempre da comunidade. É assim que a igreja vai se construindo, né? É a própria comunidade que vai colocando a serviço para ajudar outros que têm essas necessidades. E assim, às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho dinheiro para fazer doação. Mas o ato de ser voluntário já ajuda bastante, né, Padre Marcelo? Isso mesmo, são as tantas formas que a gente pode estar ajudando, né? Quem tem essa questão de um recurso, uma possibilidade que pode partilhar, sim, ótimo. Outras vezes doam em próprios materiais também, né? Assim como dizia, seja na ação social, seja para o projeto das fraldas, pode fazer uma doação financeira. O projeto das fraldas, por exemplo, você já pode fazer a doação diretamente para a empresa que fornece todo o material, né? Então tem toda essa de transparência que vai acontecendo. Sim. Ao mesmo tempo, e sim, para que esse trabalho aconteça, precisamos de pessoas, né? Então, seja ali para as senhoras que fazem todo o trabalho da ação social, seja lá para o projeto das fraldas, demanda. Então, aquele tempo que você pode, às vezes, aquela 1, 2 horas por semana, quem sabe, vai ajudar com certeza. Tá certo. Padre Marcelo, o senhor tinha um sonho lá no passado de climatizar a catedral. Às vezes eu vou lá, eu olho lá e não acredito, mas como é que vai climatizar a catedral? Esse sonho ainda existe? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco, pode ser? Pode ser, com certeza. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Padre Marcelo Martendal, ele que é pároco da Catedral São Paulo Apóstolo. É um minuto só e a gente já volta.
Câmara de Blumenau está de portas abertas para você. Um espaço público para ouvir, orientar e aproximar as pessoas. Aqui o trabalho acontece todos os dias, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, com atendimento à comunidade, serviços gratuitos e muita orientação. As sessões ordinárias acontecem todas as terças e quintas-feiras a partir das 3 horas da tarde. Participar é um direito. Acompanhar as decisões também. Vem para a Câmara de Blumenau, ela também é sua. A Câmara é de todos nós. E nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. E para você que ligou a TV agora, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o padre Marcelo Martedal, ele que é o pároco aí da Catedral São Paulo Apóstolo. Padre Marcelo, nós falávamos no finalzinho do bloco passado sobre aquele teu sonho de climatizar a Catedral São Paulo Apóstolo. Esse sonho ainda existe, porque era um sonho, o senhor estava guardando dinheiro, a gente vinha acompanhando, e depois pegou fogo lá, o senhor teve que atender, acudir, enfim. Esse sonho ainda existe de climatizar a Catedral São Paulo Apóstolo? Com certeza, Marcão e comunidade, a gente tem esse sonho. Todos nós sabemos que a gente vive numa cidade que é bastante quente, estamos aí vivendo esse período ainda do verão, e a gente sabe que a catedral, mesmo que ela seja ampla, alta, quando a gente vai ali nos grandes dias de calor, é pedra, e durante o dia ela retém todo aquele calor, e às vezes quando chega a noite, a missa das 19, né, eu vejo lá a grande parte das pessoas, mesmo com os ventiladores se abanando, porque tem bastante calor, assim como na sua casa também, a gente sabe. Então, temos esse sonho. Sabemos que é um projeto grande, até porque a igreja é grande também, então quem trabalha com climatização, a gente sabe que a gente tem um quarto pequeno, a gente já tem que ter as boas dimensões lá, um bom aparelho para poder climatizar, né? A igreja, então o pé direito ali são 15 metros de altura, então tomemos só por base esse aspecto aqui, né? E depois são 60 metros de comprimento nessa parte, a partir da porta até o presbitério. Então esse sonho continua, nós estamos aí sobretudo 2 anos e pouquinho trabalhando com isso. Quais são as fontes ordinárias de entradas da paróquia? Aquela oferta da missa, e aí você pode avaliar quanto que você ajuda lá também naquela colaboração. O dízimo, e cada um pode perceber também, esse é o ordinário da vida da paróquia, são as ofertas e o dízimo. Extraordinariamente, então, a cada ano a gente faz as nossas festas, e aí as 2 últimas festas do Divino foi para a gente poder ter esse objetivo. O projeto é grande, vou falando um pouquinho para frente lá também, então vem as nossas festas, e fizemos 2 eventos extras, que foi aquela macarronada feita no mês de agosto. Certo. Então ali nós estamos construindo esse caixa. Naturalmente, falamos já no bloco anterior, veio o incêndio. A ideia não foi mexer naquele valor que nós tínhamos reservado, mas chega momentos onde vem as contas que têm que ser pagadas, então a gente teve que mexer naquele caixa, e a ideia agora é repondo para esse caixa aqui também, porque o projeto continua. Como climatizar a catedral, como você colocava, pelas dimensões que ela tem. Então, feito já um projeto, precisamos de um ar-condicionado central. Vamos imaginar um shopping, vamos usar assim, que é uma imagem muito comum para nós, né? A gente entra, está climatizado. Então, ali nós temos, a partir da laje da catedral, aquela parte que aparece, até a parte da cobertura, tem um espaço. Ali em cima devem passar dutos ligados a uma central. E vai precisar ser feito aberturas nesse teto da catedral, onde depois aparecerão pequenas grelhas, onde esse ar vai descer para a catedral. O projeto em si, quando a gente orçou ano passado para atualizar a questão de valores também, girava em torno de 1.200.000 para climatizar a catedral. Naturalmente, uma coisa vai levando a outra. Quando a gente faz uma climatização, a questão energia elétrica atende aquilo que a gente tem, aquilo que hoje a catedral tem, não comporta esse sistema, né? Então tem que mudar a questão de entrada de energia. E aqui está-se agora nessa avaliação se vai ser um transformador ou uma subestação. Tudo isso vai crescendo nesse projeto aqui. A sua pergunta era, o seu sonho continua? Sim, meu sonho continua, e eu espero poder contar com a colaboração de vocês que são blumenauenses. E acho que sim, a gente sabe que é um tempo, há tantos anos atrás, quase 70 anos, a comunidade de Blumenau, naquele contexto, construiu essa bela igreja que hoje é referência para nós, e eu penso que nós, nesse momento, podemos dar mais esse passo também.
Então, claro, não é de uma hora para outra que isso vai acontecendo, mas o sonho continua e, claro, contando com a ajuda de cada um de vocês que são paroquianos da comunidade Blumenauense para a gente poder ter esse espaço ainda mais belo e mais acolhedor. Então, e nessa arrecadação que o senhor está fazendo, o senhor tem um caixinha lá e falta muito? Qual é o valor desse projeto como um todo? Com ano passado, quando a gente tinha feito as duas festas lá, nas festas do Divino, ano passado a nossa festa do Divino teve como lucro ali 400 mil, a outra tinha dado 200, então a gente estava beirando os 700, a gente estava do nosso caixa, né? Nesse momento, como eu falei, a gente teve que, por causa dessa obra agora recentemente, mexer com ele também. Mas, digamos, naquilo que se eu considerasse os 700 para os 1.200 e mais, estaria na metade do projeto ali, né? Então já não falta tudo. Não falta tudo. Não falta tudo, ainda temos a metade, né? Falta a metade, né? Falta a metade. Algo Então, em torno de 700 mil, o senhor acredita? Oi? Falta algo em torno de 700 mil? Isso estava em torno, se fosse colocar naquele momento, claro que a questão é... Tem que atualizar os valores. Atualizando, né? os valores. A cada ano que vai passando, tem essa questão com os valores também. Mas dentro daquilo que nós tínhamos orçado no ano passado, a gente estava praticamente, digamos assim, na metade, um pouquinho mais a gente já tinha, né? Agora é questão da gente conseguir refazer este caixa para dar prosseguimento. Certo. Então tá, e falando em Festa do Divino, em maio nós teremos aí a Festa do Divino, já tem data para acontecer, só para que as pessoas possam compreender, a Festa do Divino ela tem uma data certa para acontecer, que é 50 dias após a Páscoa, né, Padre Marcelo? Isso mesmo. Que difere um pouco daquilo, por exemplo, quando a gente tem um santo específico, sempre lá em torno daquele dia, né, naquele mês específico Sim. A Festa do Divino, ela tem esse aspecto, ela mexe um pouquinho, porque é 50 dias depois da Páscoa. E a Páscoa, a gente sabe, é uma data móvel a cada ano também. Mas esse ano, e aqui já te convido, reserva essa data também para estar conosco, 23 e 24 de maio, sábado e domingo. A nossa festa tem começado já no sábado pela manhã e segue, então, durante sempre o sábado e o domingo. A nossa festa tem sido bonita, a nossa festa tem crescido. E como coloquei, nesses anos, então, é um momento de confraternização. As pessoas que são ali são voluntárias, que ajudam também, que é esse pessoal que a gente colocava das pastorais, movimentos que trabalham em todos os serviços da festa, e a gente vai continuar com esse objetivo de ir arrecadando fundos para, entre as tantas necessidades, mas também a climatização da catedral. Vamos falar um pouquinho de Quaresma, estamos vivendo a Quaresma, e a Quaresma tem um tema e um lema aí voltado à moradia, habitação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema e esse lema que a CNBB está colocando à disposição de todos os católicos para ser refletido. Isso. Então, desde o dia 18, que foi quarta-feira de cinzas, a igreja vive a sua Quaresma em preparação para a Páscoa. São esses 40 dias, estamos dentro agora da primeira semana também. E dentro da dinâmica da igreja aqui no Brasil, já há mais de 60 anos, tem-se também essa temática da campanha da fraternidade. Enfim, a Quaresma é um retornar para Deus, é a gente refazer as nossas relações e tudo aquilo que entra numa dimensão, de um âmbito pessoal, mas que depois reflete-se num aspecto caritativo, social, em pensar para o outro também. E esse é o olhar da campanha da fraternidade também. E esse ano, então, como você já fazia lembrar também, o tema que está para a nossa reflexão é a questão da moradia. O tema é fraternidade e moradia. E o lema, a partir de João 1,14, ele veio morar entre nós. Jesus veio morar entre nós também. E aqui o olhar, então, para a questão da moradia, que todos nós sabemos da importância. É um direito fundamental e para a dignidade mínima de cada um. Cada um de nós sabe do valor de termos uma casa, de termos um espaço. A campanha faz-nos perceber, por exemplo, num contexto de Brasil, diz que há um déficit habitacional de 6 milhões. Ao mesmo tempo, outros moram em moradias que são precárias. E aí, claro, depois a gente tem que trazendo para o nosso lugar também. A gente sabe que nem todos têm a sua casa própria. Para ter uma casa própria implica desde uma questão, ter um espaço físico, um terreno, né? Depois, os custos para uma construção também. Então, essas são algumas das coisas que a campanha vai fazendo perceber também. Ao mesmo tempo, como dizia, a questão das moradias em situações de risco, a gente sabe que também na nossa própria cidade é uma situação que a gente sabe, a gente sofre. Tempos idos era mais com as enchentes, agora são enchentes e deslizamentos. E tantos moram em situações que estão em situação de risco também. Tem até a sua moradia, às vezes nem é própria, mas está numa situação de risco também. Então essa situação, mas o valor da moradia, o valor da casa, o lugar da segurança, o lugar das relações. Ao mesmo tempo, quando a gente traz esse tema, a gente pode alargar, naturalmente, claro, também, como que são vividas as nossas relações dentro da casa. E aí,
Estamos até como diocese também vivenciando o ano da família, para a gente perceber também que tipo de famílias nós temos sido, que tipo de relações nós temos construído, essa capacidade de não pensar simplesmente em si, mas pensar no outro, essa capacidade de um bem comum. Então, mas a temática é moradia, tendo presente esse valor que é a moradia para cada pessoa, mas aqueles que são os desafios com os mais diversos fatores também, e aí então cada cidade, cada região tem as suas particularidades também. E este ano nós estamos vivendo o ano da família, né? Isso, então como prioridade da Diocese, na sua dinamização pastoral, nós estamos ainda como frutos agora do primeiro jubileu da nossa Diocese, vivido ano passado, celebrado há 25 anos, e a prioridade pastoral da Diocese eleita em Assembleia foi trabalharmos com a família, dar essa atenção para as famílias também. Então, dentro de cada vida de paróquia, seja nas celebrações, mas também nas suas pastorais, dá-se essa atenção, e estamos ainda, claro, no começo do ano, vamos assim dizer, mas trabalhando nos aspectos desde de oração, de formação, e assim vamos crescendo também nesse valor. Padre Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa TVL Comunidade. Obrigado por tirar um tempo para vir aqui conversar com a gente e trazer aí boas novas sempre para a nossa comunidade. E desejar para você sucesso na caminhada, saúde, né? Passou por um momento difícil aí agora, né? Mas está bem, né, Padre Estou bem, Marcelo? graças a Deus, Tá bem, graças a tá Deus. firme, né? Forças e na missão. E na missão, né? Então, obrigado mesmo pela sua presença aqui. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço, Marcão, uma grande satisfação estar com você, sempre uma alegria e ao mesmo tempo essa oportunidade que a gente teve aqui na TV Legislativa. Que Deus abençoe a todos, uma grande alegria. Espero-os também na nossa Catedral São Paulo Apóstolo. Sucesso na caminhada. Conversamos hoje com o Padre Marcelo Martedal, ele que é o pároco da Catedral São Paulo Apóstolo e tirou um tempo para vir bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade. Comunidade que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.